Qual o pior filme de 2023? O ano de 2023 foi marcado por uma enxurrada de blockbusters que foram flops na bilheteria e não só isso, filmes extremamente danosos para a nossa inteligência, para o nosso intelecto e para a nossa saúde mental, de tão ruins que eles foram. São filmes capazes de fazer o Superman comer um balde de kryptonita do tão tóxico que é os filmes que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje. Lixo, lixo, super lixo. Então já se inscreve no canal e sapeca o like nessa porra e vamos para o vídeo de hoje. Os 11 piores filmes de 2023. Na minha opinião, é claro. Bora! Hora do show, porra! Em 11º lugar, eu vou falar de Infinity Pool, ou Piscina Infinita, que é um filme que, na minha opinião, é talvez um dos mais decepcionantes de 2023. Ele é estrelado por ninguém mais ninguém menos que a Mia Goth, que tá aí em alta, porque ela estrelou 2 longas de terror muito bons como X e Pearl. Não, X eu não tô falando do Twitter e nem daquela página adulta, não. Tô falando de X, um filme de terror altamente maravilhoso e interessante. Desculpa aí os erros de português, mas é um filme muito bom e a Mia Goth, cara... Legal! Bem louco! E o que você está achando da visita aqui principalmente na área do setor agropecuário? Empolgante! Está sendo bem divertido, tem muita coisa legal e bastante vaca grande. O que você está achando dessa visita? O que você está achando aí de ordenhar a vaca? Leite! Leite! Bem louco! Mas esse aqui é literalmente um filme que eu esperava muito e ele não me entregou absolutamente nada. Sabe aquele filme que você começa a ver, você fica ali entretido por conta do ator principal, que eu já vou falar quem é a grande estrela desse filme aqui. Sabe quando você fica entretido com o filme, mas no final você fica com aquela cara assim de que porra tá acontecendo aqui? Só que não num sentido como em filmes como Donnie Darko ou Enemy, por exemplo, que tem um final meio, tipo, que você não entende, mas é interessante toda a jornada, e o plot twist no final é mais interessante ainda. Não é o caso de Infinity Pool, ou como é traduzido aqui no Brasil, Piscina Infinita. Piscina é foda, né? Piscina Infinita, estrelado por Mia Goth, que pra quem não sabe, ela estrelou 2 filmes de terror entre 2021 e 2022, que pra mim são obras-primas do terror recente, X e Pearl. São filmes da A24, que está se consolidando aí como uma das grandes empresas de cinema independente, especialmente no que se remete a terror. Para quem não conhece a A24, que eu acho que é impossível, ela é dona de filmes como Hereditário, Midsommar, que eu não acho tão interessante assim, A Bruxa, dentre outros. Mas esses 2 filmes aqui, X e Pearl, para mim, são os melhores filmes de terror da atualidade e a Mia Goth é a grande responsável por isso, porque ela é uma atriz que tem um carisma absolutamente inegável. Ela é bonita, ela também é uma atriz com uma carga dramática muito interessante, muito boa mesmo. Ela lembra muito, por exemplo, a Sidney Prescott da franquia Pânico, que lá na década de 90 e 2000 era considerada a nova rainha do horror. Para mim, a Mia Goth é a Sidney Prescott da atualidade. Inclusive, por que agora que Pânico tá sem as suas protagonistas, né, como a Jenna Ortega, por exemplo, façam ali uma repaginada na franquia e coloquem a Mia Goth como protagonista. Vai dar super certo, garanto. Mas falando de Infinity Pool, cara, esse filme, eu vou resumir ele em uma palavra. Imagina que você tenha Dragon Ball Evolution, tá? Que é ali a pior adaptação do mundo dos animes para o cinema. E aí você coloca a Mia Goth nesse filme do Dragon Ball Evolution, só que aí você acrescenta um pouquinho de roteiro, que Dragon Ball Evolution não tem de roteiro, ele não tem absolutamente nada. Mas vamos extrapolar um pouquinho aqui o absurdo. Coloca um pouco de roteiro nesse filme de Dragon Ball Evolution, coloca a Mia Goth, mas
À medida em que o tempo do filme for passando, você começa a tirar esse roteiro. E aí começa a jogar um monte de pontas soltas ali o tempo todo. E de quebra, um monte de gente morrendo, gore atrás de gore. E pra finalizar tudo, coloca o Eli Roth como diretor desse filme. Pronto, isso vai ser Infinity Pool. Se você não entendeu a minha analogia, é o seguinte: Dragon Ball Evolution é um dos piores filmes de todos os tempos. Ele tá junto com o primeiro lugar dessa lista, inclusive, embora ele não esteja nessa lista, porque ele não é de 2023, mas junto com o pior filme de 2023, Dragon Ball Evolution é um dos piores filmes de todos os tempos. Então daqui já dá pra você entender o quanto que Infinity Pool é ruim, cara. É um filme terrível. Então imagina que temos o Eli Roth dirigindo um filme ruim como Dragon Ball Evolution. Para quem não sabe, o Eli Roth ele é diretor de filmes de terror péssimos, como por exemplo, um dos filmes que quase entraram nessa lista de melhores filmes do ano, mas que da metade pro final o Eli Roth fez de tudo para cagar o filme, que foi o filme Feriado Sangrento, que até começa bem, mas depois vira uma merda. A mesma coisa é Infinity Pool. Parece um filme dirigido pelo Eli Roth. É um filme que ele tenta ser complexo, tenta ser um filme enigmático demais, mas no final das contas é só uma tosqueira ruim com um final ruim e que usa muito mal a sua atriz principal. É aquele típico filme que pega um ator, uma atriz muito bom e coloca num papel, né, num filme ali terrível. Ah, mas você vai olhar as críticas, eu sei que você já tá aí entrando no site do Rotten Tomatoes para ver a nota desse filme, você provavelmente vai ver uma nota boa lá. Mas cara, como eu já falei, aqui nesse canal o Rotten Tomatoes não é nada, tá? Ele é apenas uma forma de você validar a tua opinião, seja ela boa ou negativa. Mas no final das contas, quem que se importa com o Rotten, não é mesmo? Então por mais que tenha uma nota boa lá, o que importa é a minha opinião. E a minha opinião é que Infinity Pool é um lixo de filme. E ele é um lixo por todos esses motivos que eu falei, mas o principal é porque eles pegam uma atriz excepcional como a Mia Goth e colocam nessa tosqueira que é Infinity Pool. Por isso ele fica na 11ª colocação. Give us the coward, James! Faster! Or I will come in shooting! Yeah! Jamesy! Come on! Em 10º lugar, tenho aqui a maior decepção do ano. Eu falei que Infinity Pool é a segunda maior decepção, porque a primeira, né, antes de Infinity Pool, temos The Killer, de David Fincher. E por que que ele tá nessa lista? Não é só porque é uma decepção, mas é porque o filme também é ruim, tá? E como eu falei, você vai olhar no Rotten Tomatoes e ver que o filme foi aclamado pela crítica. Ah, porque o Michael Fassbender tem uma interpretação maravilhosa, e de fato tem. Mas às vezes um filme ele pode ter o melhor diretor, o melhor ator, a melhor trilha sonora. Cara, se ele não tem um roteiro minimamente aceitável, não interessa. Você pode ter o melhor ator de todos os tempos ali. Se o roteiro não faz sentido, o filme não é bom. E claro, isso não te impede de gostar do filme. O pior é quando você vê um filme que o roteiro é muito fraco, a história é muito fraca, mas você não se engaja pelo filme. E foi exatamente o que aconteceu comigo em The Killer. E por que eu tenho decepção com esse filme? Porque ele é dirigido pelo David Fincher, que é simplesmente o mestre do suspense. Eu costumo considerar ele como o novo Alfred Hitchcock, né? Pra quem não sabe, escreveu Psicose, Um Corpo que Cai, Janela Indiscreta. Esses filmes todos clássicos do cinema são excelentes para quem é fã de cinema. E o David Fincher, ele tem essa pegada de Hitchcock ali. Pra quem não lembra, ele escreveu Clube da Luta, escreveu e dirigiu, né? Ele escreveu Clube da Luta, Seven, Os Sete Crimes Capitais, Garota Exemplar, Zodíaco, enfim, ele tem uma carreira excepcional no cinema. E o meu favorito, obviamente, é Seven, né, que tem Brad Pitt, Morgan Freeman. É um filme excelente. Então, o cara já estava há anos sem produzir um filme de suspense relevante como esses que eu citei. Então, obviamente, é claro que você vai ter uma expectativa em cima disso. E é isso que surge a ideia do filme The Killer. Quando eu vi o trailer, eu achei, pô, cara, vai ser bacana, é um estilo de filme que eu gosto. Lembra muito John Wick, né? Muita gente tá comparando esse filme com John Wick, o que não faz sentido, porque se John Wick é um filme extremamente ágil e violento, The Killer é um filme violento, mas não é nada ágil. De agilidade esse filme não entende absolutamente nada. Mas onde é que tá o grande problema desse filme pra mim? Porque afinal, ele foi elogiado pela crítica, tem uma excelente atuação do Michael Fassbender, que eu concordo, e é um filme que possivelmente vai estar no Oscar, tá?
Mas por que que ele tá nessa lista então? Porque eu falei, se você comparar toda a filmografia do Fincher, esse filme aqui é, sem sombra de dúvida, um dos piores. Ele só não é o pior filme porque tem Aliens 3, né, que ele fez, que é terrível. Mas esse filme aqui, The Killer, ele é uma subversão de expectativas em todos os sentidos possíveis. Por quê? Apesar de você ter uma boa atuação e uma boa direção do David Fincher e do Michael Fassbender, o filme ele é extremamente genérico, na minha opinião. Mas calma, eu explico. Todo filme de assassino profissional, de certa forma, é clichê, é genérico. A gente está acostumado a ver esse tipo de filme desde a década de 80. O Stallone já fazia esse tipo de filme, o Schwarzenegger, o Van Damme faziam esse tipo de filme. Não é à toa que criaram um filme que junta todos eles, né? Os mercenários. Mercenários nada mais são que matadores de aluguel. Só que, cara, esse filme aqui, ele foi vendido, né? Se você vê o trailer, tem partes ali do trailer que mostram cenas de ação. Então você percebe que o filme ele vai caminhar para esse lado, pro lado John Wickiano da coisa. E cara, eu fui ver esse filme esperando isso, mas ao mesmo tempo esperando isso com a assinatura do David Fincher. Ou seja, esperar um filmaço de ação estilo John Wick, só que pelo olhar do David Fincher. É como se o David Fincher estivesse dirigindo John Wick. Ou seja, tem coisa mais perfeita do que isso? Um filme de ação excepcional, com um diretor excepcional como o David Fincher? Pois é, não tinha como dar errado. Só que aí o que eles fizeram? Eles criaram uma subversão no roteiro. Aqui você tinha um filme que trabalhava mais a nuance desse personagem, né? Quais eram os impactos psicológicos, mentais que esse tipo de profissão, né? Que o cara é um assassino profissional, quais são os impactos disso na mente do cara? Então o cara ele era extremamente perturbado, mas ele também é metódico, é calculista, ele não tem sentimento, então ele recebe ali um trabalho, o objetivo dele é ir lá, executar, matar, acabou e é isso aí. Só que, cara, eu acho que o desenvolvimento do filme é genérico, porque existem outros filmes que fazem isso muito melhor. Se você pegar, por exemplo, um filme que eu gosto muito é O Profissional. Esse filme, dirigido pelo Luc Besson, ele, quando eu assisti The Killer, eu lembrei muito de O Profissional. E ele é um filme que ele é também sobre isso, sobre um assassino de aluguel e tal. É um filme que ele tem um ritmo mais lento também, tem poucas cenas de ação e é um filme extremamente contemplativo. Porém, cara, ele consegue ter um charme muito interessante ali. A química entre os atores principais é muito boa. E além disso, o roteiro ele não fica preso nessa coisa só de preciso desenvolver esse personagem. Preciso desenvolver esse personagem. Não, tem algo a mais para os outros ali também. O que eu senti nesse filme é que só o que interessa aqui é o personagem do Michael Fassbender. Ou seja, ele queria fazer um estudo de personagem desse personagem que é interpretado pelo Michael Fassbender. E cara, pra mim, não funcionou. Tá, então é só por isso que esse filme tá nessa lista. Não funcionou porque eu esperava uma coisa do David Fincher e ele me entregou uma coisa que, cara, ok, vai de contramão em relação aos outros filmes que ele fez. Mas apesar de ter uma boa direção e uma boa atuação, eu não gostei da narrativa, sabe? Eu não gostei do caminho que eles escolheram ali. Eu não curti a jornada. E quando você não curte... E quando você não curte a jornada, não funciona. Então é por isso que The Killer fica na 10ª posição aqui nessa lista. Em nono lugar, temos a pior continuação de um filme de ação dos últimos anos. Resgate 2, que estreou na Netflix esse ano, pra mim é uma grande decepção. Se o primeiro filme tem altas sequências de ação, com Chris Hemsworth se desvencilhando completamente do papel de Thor, aqui você tem apenas o mais do mesmo. São as cenas de ação extremamente esquecíveis, atuações caricatas e genéricas e a coisa que mais interessa num filme de ação, que você quer ver, que busca, é o quê? Vilão. Um vilão de peso para lidar com um protagonista de peso. E aqui não tem isso. O vilão desse filme é muito ruim. Se você comparar com os vilões do primeiro filme, não dá. Então é exatamente por isso que Resgate 2 está nessa lista. Não tem muito o que falar sobre isso. Tanto é que o filme nem ficou... Ele ficou hypado antes, mas depois que foi lançado ninguém mais falou sobre ele. Então é isso. Nono lugar nessa lista vai para Resgate 2.
Agora eu vou falar de um filme que não é surpresa pra ninguém, ele vai estar na lista da grande maioria dos criadores de conteúdo de cinema aqui no YouTube, que é Homem-Formiga Quantumania. Esse filme aqui, ele nem precisava ter existido, tá? Eu acho que ele poderia facilmente ser um episódio de Loki, que a série tá incrível, inclusive, mas como filme não precisava ter existido. Simplesmente porque, beleza, você quer apresentar um personagem que vai ser o novo vilão do multiverso ali. Por que fazer isso com o personagem que, na minha opinião, é um dos mais insuportáveis da Marvel? É um dos mais sem graça, mais chatos, e é o que tem o universo, a história mais desinteressante, que é o Homem-Formiga. Explica. Eu não sei ser mais nada. Sei lá, cara, só para de ser otário. Que coisa horrorosa! Sai daí, olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Tudo errado, tudo errado! Olha só que desgraça! Parar de filmar isso, vou parar. Nossa. E o grande problema de Quantumania é que ele é uma concha de retalhos de tudo que a gente viu depois do Ultimato. Então, ele é um filme que ele precisa ter aquele senso de urgência. Ah, esse filme aqui ele precisa ser urgente, a gente precisa mostrar que o Kang, ele é um vilão poderosão, mais poderoso até mesmo que o Thanos. Mas vamos botar a filha do Homem-Formiga aqui, pra ela ser uma super cineasta, né? É foda, né? Pra ela ser uma super cientista fodona que vai resolver a porra toda. Cara, você não se importa com nenhum dos personagens aqui. Sétimo lugar, a gente tem um filme que tem uma premissa interessante, tem uma execução desastrosa e o que mais foi cometido de pecado nesse filme aqui foi a questão dos efeitos visuais. Porque assim, você tem um slasher que se passa no presente e no futuro, ou seja, você vai misturar terror com ficção científica. E aí, claro, aqui você já tem um filme que não vai poder ter um baixo orçamento. Ele precisaria custar no mínimo ali uns 80 milhões de dólares para poder justificar aquela parte ali da ficção científica. Ok, que não tem poderzinho, mas pô, é ficção científica, não dá para você fazer isso com menos que 80 milhões de dólares, certo? Eu tô falando de 16 Facadas, que pra mim, assim como The Killer e Infinity Pool, é uma grande decepção. Sabe aquele filme que você dá o play, você não sabe nada, você nunca leu nem sinopse, mas você olhou a capa do filme, toda bonitinha ali, você dá o clique, isso pode ser interessante. Aí o começo, pô, bem bacana, assim, tem uma ideia legal no começo. Aí depois do nada, de duas uma, ou ele fica repetitivo, ou ele simplesmente muda o tom do filme completamente e fica ruim. Esse é exatamente o caso de 16 Facadas. No que é que conta a história desse filme? 16 Facadas é sobre a história de uma garota que acaba descobrindo ali que ela tem uma habilidade de voltar no tempo. Na verdade, ela descobre a máquina do tempo, pode voltar no tempo para impedir que os seus pais sejam assassinados. Ok, é uma trama extremamente interessante, você observa ali, você tem um slasher, ela descobre a máquina do tempo, ela pode voltar no tempo para descobrir quem está cometendo esses assassinatos e poder impedir a morte de seus amigos e de seus familiares. É uma premissa bem interessante, só que à medida em que o filme vai avançando, eles mudam o tom do filme o tempo todo. No começo tem uma narrativa extremamente séria, você analisa o filme, pô mano, isso aqui vai para um filme estilo Pânico, só que vai ser uma pegada mais séria, e depois do nada ele vira um filme cômico. É como se fosse uma mistura de Pânico com A Morte de Dá Parabéns, por exemplo, porque ela tem meio que, ela vai ter aquele looping, eu vou voltar no passado, depois agora eu vou pro presente, vou impedir que eles morram e tal. Enfim, é um desfecho ruim, é um filme que desperdiça todo um potencial que tinha para ser um filme muito bacana, muito interessante, porque mistura dois conceitos e dois gêneros, né, que é slasher e viagem no tempo, enfim, tudo aqui está completamente desperdiçado. É por isso que o sétimo lugar na lista vai para 16 Facadas. Ele vai escrever uma música sobre isso.
Ed? Tá se escondendo? Tiffany! Eu não gosto dessas coisas. Ed, o que você tá fazendo? Oi, que porra é essa? Não mente pra... Ele não pode fugir! Sexto lugar, é claro, nessa lista não poderia faltar The Flash. E assim, eu vou poupar o tempo de vocês e vou colocar algumas cenas do filme para você entender o porquê que esse filme não é só ruim, ele é uma falta de respeito. Para todos os fãs de super-heróis e para todos os fãs de cinema pop, esse filme aqui merece sim o sexto lugar na lista como um dos piores, se não o pior filme de herói que eu já vi na minha vida. E eu arrisco dizer que ele tá no mesmo patamar ali em questão de ser ruim que Demolidor e que outros filmes como Elektra, por exemplo. A diferença é que tem um pouquinho mais de orçamento. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. Em quinto lugar, A Freira 2. Assim como Flash, eu vou poupar o tempo de vocês e vou colocar algumas cenas para vocês entenderem o porquê que esse filme é tão ruim. Cara, se o primeiro filme é terrível, sim, ele não tem nada de novo ali, mas ainda assim tem um jumpscarezinho, uma coisazinha aqui que ajuda você a ficar entretido durante um certo tempo, A Freira 2 não tem nada disso. É só uma repetição de tudo que já foi feito no universo, né, na franquia do James Wan, né, nessa franquia de Invocação do Mal, e também de Freira, e ele simplesmente repete tudo que já foi feito e pronto, ganha ali um dinheirinho. Ah, eu gosto de dinheiro. Por isso merece o quinto lugar na lista. Em quarto lugar, eu não posso deixar de falar de Terrifier 2. Cara, Terrifier 2, assim, quando eu fui ver o primeiro filme, o segundo já tinha sido lançado. E sabe aquela coisa boca a boca, que tem, esse aqui é o filme mais pesado, o filme mais assustador do ano. E essa foi a mística em torno desse filme, né, do segundo filme. E isso me gerou curiosidade para ver o primeiro. O primeiro filme ele é bem brutal, é um filme extremamente violento, mas eu achei até aceitável porque ele tá no mesmo patamar que filmes como Sexta-feira 13, por exemplo. Então,
É um filme normal, é um filme passável ali em relação ao gore. Só que esse segundo filme aqui, o diretor ele deve ter olhado para tudo que já foi feito no cinema em relação a gore, a carnificina, a terror, a brutalidade, e falou, cara, como que eu posso ultrapassar o limite do aceitável em relação a isso, em relação ao gore? E é isso que ele faz nesse filme. Cara, é um filme que é impossível. Ele tá aqui não porque ele é um filme ruim no sentido de roteiro, interpretação. Eu gosto da protagonista, ela é legal, tem um conceito legalzinho, porque o diretor, ele vai querendo criar uma narrativa. Não é narrativa a palavra, ele vai querendo construir ali uma mística em cima daquele personagem, para criar terreno para uma possível franquia. E acredite, isso vai acontecer, porque o terceiro já foi confirmado, todo mundo tem curiosidade de ver esse tipo de filme. Enfim, é um novo slasher. Eu acredito que esse personagem do Terrifier, ele vai se tornar o novo slasher do cinema. Como o Jason Voorhees e o Fred Krueger foram no passado, ele vai se tornar. E eu acredito que ele vai se tornar um grande ícone. Só que, cara, esse segundo filme ele é muito nojento. Ele não é um filme ruim em sentido de roteiro, mas ele é nojento. Eu fiquei assim, é impossível de assistir esse filme. Não dá, não tem como. É um filme asqueroso, nojento. Você passa mal de ver aquela putaria toda que tem ali. Realmente não vale a pena. E é por isso que merece o 4º lugar na lista. O 3º lugar na lista também vai para um filme de terror que se chama Ursinho Pooh. E só pelo nome já dá pra você ver, pô, terror, Ursinho Pooh, qual é a lógica. Enfim, é um filme que, quando eu fui ver, ele tinha 3% no Rotten. Mas eu sempre gosto de ver o filme por mim mesmo, pra ver se realmente é ruim assim. Mas eu só faço isso quando o Rotten dá, tipo, 40%, 50% de notas positivas, né? Ou seja, quando fica no meio termo ali. Mas quando é muito extremo, ou seja, quando é muito 100% ou muito tipo 1%, 2%, aí eu tenho minhas dúvidas. Porque se a crítica ela é muito boa para um filme, provavelmente pode ser que eu não goste, porque nem tudo que o crítico gosta eu vou gostar. Mas se for um filme terrível ali, tipo 1%, 2%, 3% que os críticos colocam, aí eu já fico com um pouco de pé atrás. Cara, eu acho que é possível esse filme aqui realmente ser ruim. Porque se é quase uma unanimidade que ele é ruim, então... Mas eu fui ver pra tirar as minhas próprias conclusões. E, meu amigo, que filme tenebroso. O começo dele é interessante, tá? Porque tem aquela ideia de que o Christopher Robin abandonou os pets, né? Ele abandonou o Ursinho Pooh. E aí agora eles ficaram com raiva e decidiram se vingar dele, matando todas as pessoas que estão à volta dele. Mano, aí você pega esse conceito, são os 15 primeiros minutos do filme ali, tem umas mortes bem gráficas ali, que fazem até sentido dentro do orçamento do filme, que se eu não me engano acho que custou uns $500 mil, então é um filme que é um troco de pinga, basicamente. Mas a execução, né, a forma como o filme se desenvolve é terrível. Tem coisa muito grotesca, muito gratuita ali. Sabe, a violência pela violência? É um filme que o único objetivo dele é chocar. Só que ele é um filme irritantemente inconsistente, sem sentido, não tem lógica alguma no que está acontecendo ali. Eles pegam os 15 primeiros minutos que foram interessantes e jogam no lixo para entregar algo extremamente genérico, clichê e como qualquer outra coisa que você já viu por aí dentro desse gênero. O segundo lugar vai para eles, Cavaleiros do Zodíaco. Que assim, eu falei que Dragon Ball Evolution é a pior adaptação de anime para o cinema. Só que Cavaleiros do Zodíaco ainda não conseguiu atingir esse feito, mas está bem próximo ali, porque, meu amigo, os caras não entenderam o material de origem. Primeiro, o Cassius. O que é o Cassius nesse filme? Mano, que isso, cara? Agora, a pior coisa é o Ikki. Eu preciso falar alguma coisa? Só de pensar eu já fico com ódio. Porque esse filme é simplesmente tenebroso. É um... Não tem palavras assim. Porque isso aqui não é Cavaleiros do Zodíaco, tá?
Então, quem cresceu assistindo os animes, né, por que a gente fica puto com Dragon Ball Evolution? Porque quem cresceu vendo o anime sabe quem é o Goku, sabe que personagem maravilhoso histórico é aquele. E eles simplesmente pegaram e cagaram todo o anime naquela versão, transformando o Goku num personagem extremamente caricato e, sabe, mano, desde quando o Goku ele tem medo de mulher e apanha de outras pessoas na escola, cara? O Goku gosta de estudar desde quando? Que porra é aquela? Cavaleiros consegue fazer algo um pouquinho melhor, porque ele, pelo menos ele entende que não dá pra você simplesmente pegar todos os cavaleiros, jogar no filme de uma forma aleatória e acabou. Mas, cara, tem outra coisa que me incomodou nesse filme aqui, foi justamente por que tem nave? Por que tem uns caras atirando? Por que tem uma perseguição de carro estilo Velozes e Furiosos aqui? Por quê? A pergunta é, por quê? A minha grande pergunta pra esse filme aqui, né, quando eu tava assistindo ele é, por quê? Por que fizeram esse filme? Por quê? Só isso. Não vamos falar não, cara. Segundo lugar é pra Cavaleiros do Zodíaco. Não tem como não. Não tem como não. E no primeiríssimo lugar, não tem como não ser Mercenários 4. Que assim, eu já esperava que esse filme fosse ser horrível, porque o terceiro foi péssimo, tá? Mas, sabe quando você busca um equilíbrio? Não, eu tenho uma certa esperança de que pode ser interessante, o trailer engana um pouco, mas eu tinha um pé atrás e eu 95% de certeza antes de ver esse filme que ele ia ser ruim. E eu tava pensando em ver no cinema e tal, mas eu baixei e eu vi, cara, eu tava certo, não adiantava eu ter ido pro cinema ver essa porcaria de filme aqui. Mano, cara, não, assim, não dá. Assim, tem filmes que são ruins, mas tem filmes que eles são afronta à nossa inteligência, sabe? E esse filme aqui é isso, tá? Todos os outros filmes que eu falei aqui são péssimos, são terríveis. Só que ainda assim tem um cuidado, sabe? Um zelo na produção. Cavaleiros do Zodíaco é uma porcaria, mas eu nunca assisti na minha vida um filme tão mal editado, tão mal, sabe, dirigido, atuado. Os caras ali, né, se você vê o 50 Cent nesse filme, que eu acho que ele nem deveria, nem ele nem a Megan Fox deveriam estar nesse filme, cara, ele tá assim, beleza, mano, eu vou fazer aqui o que você quer, é isso, agora me dá minha grana que eu vou embora que esse filme aqui é uma porcaria. O próprio cara criticou o filme depois. Não tem como, não tem como. Tá, e se você acompanha o canal aqui há algum tempo, sabe que eu gosto muito de filme de ação. E isso aí é um motivo a mais pra esse filme estar no primeiro lugar, porque, cara, é de uma franquia que eu sou fã, sabe? São atores que eu sou fã. Então, esse filme aqui é uma afronta em todos os sentidos, não só cinematográficos, mas para fãs também. Então, assim, se você não viu, cara, não perca seu tempo, passe longe dessa tosqueira que é Mercenários 4. E é nesse clima de estar puto aqui que eu encerro esse vídeo. E é isso, cara. É uma lista dolorosa aqui. Mas semana que vem eu vou postar aqui no canal a lista com os 10 melhores filmes do ano de 2023. Eu não consegui gravar a tempo para postar ainda essa semana, então esse vídeo vai ficar só para 2024. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like no canal e de se inscrever aqui para ajudar o canal a crescer. É isso. Valeu. Feliz ano novo. Ok.